Bom dia, boa tarde, boa noite. Tena koutou, katoa. Esse aqui é o Arquipélago Verde, o podcast que te conta como notícias de meio ambiente e política mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Teuaiponamo, território do povo indígena Ngaitarro, aqui no país conhecido como Nova Zelândia. E junto comigo na apresentação desse podcast temos Lívia Almairi, que fala com a gente direto da Suíça. Não se esqueça, se você curte o Arquipélago Verde, nos dê 5 estrelinhas no Spotify, comente as nossas redes sociais e compartilhe esse e todos os outros episódios com todos os seus amigos. No episódio de hoje, dia 26 de fevereiro de 2024, vamos falar sobre a tempestade Acará que se formou na costa do Brasil, a temporada de furacões de 2024 e a fatídica, mas nada surpreendente questão do trabalho escravo em fazendas que venderam créditos de carbono. Também vamos conversar sobre os incêndios florestais em Roraima, que esse mês atingiram proporções alarmantes. E aí, Lívia, vamos lá? Olá, vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Vamos lá. O que é que tu vais falar pra gente hoje? Olha só, no episódio passado, se você ouviu, você sabe que eu trouxe uma questão sobre um estudo largamente compartilhado há algumas semanas, em que diziam que o estudo sugeria a adição de uma categoria, da categoria 6, na escala Saffir-Simpson, que mede ali as velocidades dos furacões, e que o estudo, na verdade, não sugeria ou não sugere isso, e sim sugere melhores alertas e mais investimentos para prever as tempestades que esses furacões mais fortes aí por conta de uma série de questões estão causando, né? E esse assunto do episódio passado vem a calhar muito bem com uma rara formação de tempestade tropical na costa brasileira. Não sei se vocês... foi bastante noticiado, né? Aquela tempestade Acará. E, enfim, nas imagens de satélite, ela bem formadinha, com um olho bem redondinho, totalmente perfeita. Tecnicamente, a gente teve, então, a formação de um ciclone, que é uma zona de baixa pressão associada a tempo instável, foi detectado no dia 16 de fevereiro e que evoluiu então para uma tempestade tropical no dia 19, que depois perdeu força e se dissipou. Ela ficou concentrada em alto mar, então não causou danos ou impactos no continente. E então esse sistema de baixa pressão evoluiu de uma baixa pressão primeiro para uma depressão tropical e foi até a tempestade tropical, que é uma categoria antes do furacão. E sim, tivemos uma evolução assim no Brasil, não sei se você lembra, Leila, em 2004 a gente teve o furacão Catarina, que evoluiu, foi exatamente a mesma evolução em outra região ali da costa, né, mais perto de Santa Catarina, que evoluiu de tempestade tropical para furacão. Inclusive agora em março vai fazer 20 anos que ocorreu esse fenômeno. Caramba! Foi exatamente assim que aconteceu e nas previsões na época, eu nem estava na faculdade ainda, mas depois quando eu entrei lá em meteorologia, era um case, né, então a gente falava muito desse fenômeno. Daí, aproveitando esse fenômeno em terras Pindorama, como você sempre fala, que eu acho tão bonitinho, eu lembro das músicas que minha filha ouvia quando era criança, que falava muito de Pindorama. Enfim... A gente mais ou menos... eu nem vou lembrar, mas tem umas músicas muito fofas de criança que fala sobre Pindorama, acho tão lindo. Enfim, desviei totalmente aqui. Mas aproveitando esse fenômeno raro aí em terras... brasileiras, nós estamos há mais ou menos 100 dias da temporada de furacões de 2024. E a média dos últimos 5 anos, com o estado atmosférico semelhante ao que poderia ocorrer em 2024, produziu, né, nessas médias, 19 tempestades nomeadas e 9 furacões. E dos 9 furacões, 4 tornaram-se grandes ciclones com força de pelo menos categoria 3 ou mais forte. Então essa é a média aí pra gente prever como é que vai ser essa temporada de 2024. A gente sabe, e aí tava lendo, né, as previsões dos centros oficiais, que essa temporada de 2024 vai ser uma temporada muito ativa. E não é porque estamos em El Niño, porque geralmente o El Niño, ele suprime esse tipo de formação na região de tempestades. Bom, o que de fato inaugura mesmo, você fez uma cara estranha porque eu falei que o El Niño suprime esse tipo de tempestades?
que ocorreu na sua mente? Vamos Gente, ver. imagina o memezinho da Nazaré lá, porque eu comecei a pensar em, não, mas a temperatura, ela baixa, ela sobe, mas aí o que enfim. Boa, Por vamos que o pegar. El Ninho não ajuda com isso? Me explica. Vou te explicar falando do porquê que Laninha é propícia mais a furacões. Vamos lá. O que inaugura, de fato, a temporada de furacões é a temperatura superficial das águas do oceano. Mas Certo. também tem um caldo. Então, assim, temperaturas superficiais do oceano devem estar pelo menos a 27 graus. Ou seja, na época de verão, no hemisfério norte, ali na região, as águas vão estar muito mais quentes. A partir do momento que elas atingiram pelo menos 27 graus Celsius, isso já é uma condição para a formação das tempestades. A segunda questão é o que a gente chama de cisalhamento do vento, que é uma mudança de velocidade ou de direção do vento conforme vai subindo, conforme a altura. Isso interfere na estrutura vertical dos ciclones ou dos furacões, né? Se preferir falar assim. Um cisalhamento muito baixo, no qual o vento não muda muito conforme você vai aumentando esse perfil vertical em altitude, isso favorece a formação de furacões. Então, se você não tem mudança de vento ali em cima, nos jatos, esse fenômeno ele pode se intensificar porque ele vai poder girar ali na atmosfera e criar força, né? E a outra questão é a umidade, o que favorece, na verdade, sim, a umidade provê vapor d'água que vai condensando e liberando calor latente, ou seja, também a energia para o furacão. Além dessas três questões básicas, né, temperatura, a questão do vento em altura e a umidade, outro fator que está sendo monitorado para prever se essa temporada, estou fazendo todas as trocas de palavras possíveis hoje aqui. Então, além desses três fatores, para saber se vai ser uma temporada ativa ou não de furacões, tem a questão que está sendo monitorada da alternância do El Ninho para Laninha, inclusive sem passar pela fase neutra. Parece que a gente vai ter uma mudança brusca de El Ninho para sua fase totalmente oposta para Laninha, sem a fase neutra da oscilação sul. A Laninha é mais propícia que o El Ninho para furacões. Por quê? Essa viragem da Laninha desse ano está prevista para acontecer bem no pico da temporada de furacões, que é de agosto a outubro. A temporada vai, né, de junho até novembro, mas o pico é de agosto a outubro. Uma das questões é que a fase da Laninha interfere justamente no cisalhamento do vento no Caribe, ou seja, ela suprime o cisalhamento do vento, e isso propicia mais tempestades. No El Ninho é diferente. Como você tem uma ascendência de vento, você tem muito cisalhamento e isso suprime as tempestades. Não que não vai acontecer, mas elas perdem força ou elas são suprimidas antes de se tornarem furacões com eventos de El Ninho. Com Laninha, a condição muda e aí podem ter mais intensidades e se tornarem furacões aí de categorias mais acima de 3, 4, 5, que é a máxima, né? Nossa, que aula. Obrigada. Olha, depois tem que revisar aqui as minhas anotações, porque preciso ver se falei alguma besteira. Eu tava aqui igual eu tava certinho o meme da Nazaré aqui pensando, mas o El Ninho não esquenta. Não, mas, nossa, muito bom. Obrigada. Agora fez sentido. E é muito doido, né? Porque senso comum, assim, El Ninho causa mais problemas. Mas por isso que nos episódios passados, não sei se você lembra que eu falava assim, a gente vai ter uma mudança, mas eu ainda não sei se isso é bom ou se é ruim e tal, dependendo das condições. Uma delas é essa, né? A gente vai ter uma temporada mais ativa de furacões e os danos podem ser, se a gente não tiver um sistema de avisos ali pra galera, pode ser pesado. Além disso tudo, daquelas três questões e da Laninha, as alterações climáticas também afetam a formação de furacões. Não com o que a gente também, senso comum, acha. Com as mudanças climáticas, a gente vai ter mais quantidades de tempestades. Não, na verdade, a gente vai ter mais força de tempestades, porque a gente vai ter mais energia, os furacões serão mais fortes e as tempestades associadas a esses fenômenos também vão ser mais fortes, porque a atmosfera está mais quente, a água do oceano está mais quente e isso proporciona mais energia e condições melhores para essas tempestades se intensificarem mais rápido. Então, climatologicamente falando, essa é a minha contribuição para o episódio de hoje.
No Maravilha. episódio passado, é bom falar que no episódio passado eu fiz um giro rápido climatológico de previsões para os próximos meses. Então, gente, passa lá, ouve o episódio 11 e é isso. Eu vou seguir para um outro tema aqui que eu trouxe para falar de forma bem breve, mas Massa. 16 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão no Pará, em uma fazenda que gerava os maravilhosos e muito defendidos desde 1997 no Nossa Acordo de Kyoto. Senhora. Os créditos de carbono. Gente, a fazenda fazia parte de um projeto que chama Projeto Maísa REDD Plus. REDD Plus quer dizer redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, e esse plus às vezes tem a ver com manejo, tem a ver com outras coisas que foram sendo agregadas nesse tipo de sistema de redução, né? Sim, o projeto é oficial de carbono, de crédito de carbono, ligado à empresa Verra, eu acho que é assim que fala, que tem um slogan muito interessante, que é Standards for Sustainable Future, ou Padrões para um Futuro Sustentável. Essa empresa é a principal empresa de certificação global de carbono do mundo. E sabe quem que compensou carbono com eles nessa fazenda para manter a floresta em pé? Ai, meu Deus. Audi, Uber, Nike, iFood, Giorgio Armani, enfim. Gente. Essa fazenda passou por diversas auditorias independentes, que é um sistema de geração de confiabilidade ou de credibilidade dessa geração de créditos, falando assim a grosso modo. Inclusive, o projeto já vinha apresentando desmatamento, essa fazenda, né? Essa fazenda fazia parte de um conjunto de projetos, né? De um conjunto de área. E essa área já estava apresentando desmatamento de acordo com um monitoramento de satélites. E a reportagem do Repórter Brasil rastreou que os créditos de compensação estavam sendo vendidos mesmo após a Verra saber que havia desmatamento na área. Claro que a Verra se pronunciou, outros órgãos se pronunciaram, enfim, mas foram pronunciamentos bem toscos, gente. Depois vocês podem pegar as notas lá das empresas falando sobre isso, é meio desastroso, assim. Pra quem me conhece há mais tempo, sabe que eu lancei um livro ano passado e que eu trago um capítulo exclusivo só falando das questões e das fragilidades dos mercados de carbono. Eu vou deixar, então, essa indicação aqui, nada neutra, para vocês lerem meu livro. Para vocês lerem meu livro, que se chama Negócios Ecológicos na Era do Greenwashing, e aí eu trago a questão dos mercados de carbono como uma das questões de greenwashing dos nossos tempos. Foi lançado pela editora Bambual, vocês podem achar facilmente aí na internet. O que ainda é mais grave em toda essa história, de tudo que essa reportagem trouxe, uma reportagem ótima do Repórter Brasil, inclusive, é que revela que desde o início, muito antes dessa área ter sido homologada como vendedora de crédito de carbono, é que ela já tinha históricos de trabalhos análogos à escravidão. E aí essas auditorias, nem sequer todas as auditorias que tiveram, tanto em loco quanto à distância, na época do Covid, etc., não relataram nenhuma vez esse histórico que essa área já teve. Abre aspas. A Maísa Maju entrou na lista suja do trabalho escravo em setembro de 2015, já com o projeto Maísa Red Mais Plus em andamento. Desde então, 630 mil créditos de carbono foram emitidos pelo projeto. Ou seja, as empresas independentes que certificaram a região a partir de 2014 nunca mencionaram qualquer irregularidade nessa terra. E como a própria reportagem coloca, e como eu coloco também no meu livro, Merchan, e venho falando há anos, inclusive apanhei muito na internet por ser uma das únicas pessoas que falavam mal de mercado de carbono, enquanto tinha um monte de influencer falando que a camiseta da Hering era compensada com carbono. Isso tudo é baseado em muito estudo, tá, gente? Não é assim... Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Aqui em casa a gente tem uma piada interna que é Q-Institute ou Bund Institute, porque Bund em alemão é prefeitura, como é que é Bund? Congresso, uma coisa assim. Agora esqueci, mas a gente fala que não é Bund Institute, né? Não vem da bunda instituto, vem de muito estudo. Enfim. Os mercados de carbono, eles precisam ser viáveis economicamente. E se algo é viável economicamente, que gera lucro dentro da lógica capitalista, vamos pensar
é 1 mais 1, 2. Significa que vai ter exploração da natureza ou das pessoas. O The Guardian já tinha trazido, eu vou deixar para vocês aqui nas descrições, uma reportagem super completa dizendo que 90% dos créditos emitidos pela Verra eram inúteis. Que coisa absurda. Então, depois leiam essa reportagem também, que é muito boa. Meu e o que Deus, tem tô acontecido o que tem acontecido e há anos é que os mercados de carbono, além de servirem como um ator importante dos atrasos de mudanças estruturais em direções que a gente precisava estar produzindo, também servem de uma puta vitrine e de greenwashing deslavado para muitas empresas grandes, como essas que eu falei aqui, aí ao longo de muitos anos já. Uma nova lei também que saiu na União Europeia, que proíbe a utilização de neutro em carbono e tal, não sei se vocês viram sobre isso, depois a gente pode trazer em outros episódios. Tu falaste sobre isso no episódio, lembra? Eu falei no episódio, eu sei que eu gravei alguns vídeos sobre isso, mas não sei se eu trouxe em episódio. Eu acho que foi ou o episódio 8 ou o episódio 9. Nossa, que memória boa, amiga. Então tá, cheguei lá no episódio 8 ou 9. Enfim, com essa lei, aqui é totalmente previsão, vozes da minha cabeça de verdade, gente. Eu acho que vai ter uma diminuição de fluxo de capitais para esses tipos de projeto. E eu acredito que a gente vai ter mais revelações chocantes como essas, inclusive essa reportagem do The Guardian, essa reportagem do Repórter Brasil, que não vão causar nenhuma surpresa, mas claro, que envolvem questões muito importantes, né? 16 resgates, assim, de pessoas em situações completamente deploráveis. A gente não deve olhar para isso e normalizar isso de forma alguma, né? Então, eu espero que essa farsa dos mercados de carbono acabem de uma vez por todas, apesar de que elas persistem e estão desde o começo atuando como verdadeiros freios de mudanças estruturais. É isso, certeza. Minha gente. A gente segue o trabalho de divulgar ciência e trabalhar para transformar o mundo através de muito estudo, né? Isso, a história do crédito de carbono me lembra muito essa palhaçada das COP agora, que teve na Arábia Saudita, agora vai ter no Azerbaijão, e são os produtores de petróleo dizendo assim, não, calma, a gente cuida disso aqui, traz pra cá. E aí o mercado de carbono é muito isso, né? O capitalismo dizendo assim, não, gente, a gente resolve, calma, não se assusta, não se preocupa, traz pra cá. Vamos fazer aqui uma conta econômica básica e a gente vai resolver todos os problemas da crise climática dessa forma, que é o que o mercado de carbono faz. Assim, sabe? Você dá a solução você confia em quem causou o problema pra arranjar a solução. Nossa. Einstein já falava que, bem a grosso modo, né? Um problema não pode ser resolvido na mesma situação em que ele foi criado. Pois é. Ou seja, o capitalismo não vai resolver, os instrumentos de mercado não vão resolver a crise climática. A gente fala isso há muito tempo e a gente é taxado de extremista, né? Sempre. É que é muito extremo querer viver num planeta que dê certo pra todo mundo, entendeu? Assim, nossa, que absurdo. Exato. E mais, para finalizar, mas a gente consegue imaginar, eu já falei isso, eu tenho falado isso, acho que na última semana, todo dia, para todo mundo que eu encontro. A gente consegue imaginar o fim do mundo, o colapso das florestas, o colapso do Pantanal. Acabei de ver Pantanal tá com déficit hídrico bizarro e parece que 2024 vai ser muito pior do que 2023. A gente consegue imaginar o colapso das correntes oceânicas, tudo, mas a gente não consegue sequer botar a cabeça no travesseiro e imaginar como é que seria um mundo sem as relações capitalistas. Cara, o que fizeram com o nosso imaginário é uma coisa muito séria, uma lavagem, uma PNL capitalista de muito, como é que fala? Envergadura, de uma envergadura incrível. Vamos lá. Passo a bola pra você, então, amiga. Ai, gente, então tá, né? Nessa nota de olha o que o capitalismo tá fazendo, vamos lá. Roraima está em chamas. Dos 15 municípios brasileiros com maior número de focos de incêndio em fevereiro, gente, 14 estão em Roraima. A gente tá gravando aqui no dia 26 de fevereiro, quase final do mês. E mesmo assim, Roraima continua com o maior número de municípios com focos de incêndio. Hoje de manhã, enquanto eu fazia essa pauta, tinha um incêndio gravíssimo ocorrendo no município de Mucajaí. Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, eu descobri hoje. Quando você coloca incêndio florestal e o nome do estado
estado brasileiro no Google, aparece uma imagem de satélite, ou um mapa tirado de imagem de satélite, mostrando aonde está tendo aquele incêndio. Eu achei isso, eu não quero dizer sensacional, porque, né, mas assim... É um uso da informação muito interessante, né? Aí a Leila, pesquisadora, ficou assim, nossa, olha o tanto de dados que isso traz. Mas enfim. E aí a estimativa, nesse momento que eu tava pesquisando no Google, é que tinha 1.258 quilômetros de área queimada. Esse município de Mucajaí é o mais afetado no estado, com 365 focos de calor. E as imagens e os relatos que vêm de lá são assustadores. Muitas casas destruídas, muitos não humanos mortos, gente doente com a fumaça e, assim, um desespero absurdo, né? E aí vem a grande pergunta. Você aí que está nos escutando, sabia dessa situação? Porque foi difícil até de achar notícias sobre esse assunto na mídia, na grande mídia brasileira, né? Então, eu imagino que você que está nos ouvindo provavelmente não sabia do que está acontecendo lá em Roraima. Bom, e aí na semana onde notícias falsas sobre Ilha do Marajó inundaram as redes sociais para dar fôlego ao ato fascista na Avenida Paulista, as verdades sobre o norte do Brasil continuam apagadas na grande mídia. Por isso é tão importante que a gente leia produção local de notícias, mídia independente. E aí também a gente pode trazer várias recomendações aqui. Bom, vamos aos dados. Só em 2024, o estado de Roraima teve 22% de todos os focos de queimada do país, com 2.295 focos de calor. Em fevereiro, foram 1.691 focos, sendo que 1.000 foram só na semana passada. E, como o estado está em período de seca, as estimativas são de que a situação não melhore tão cedo. E aí você pode estar se perguntando, o que o governo estadual, chefiado pelo governador de direita do Partido Progressista, essas coisas só no Brasil, né? O nome é Partido Progressista, que é o mesmo partido do Arthur Lira, mas é um partido 100% de direita, né, e totalmente conservador. Enfim, o nome do cara é Antônio Denário. O que será que Antônio Denário tem feito, minha gente? Bom, sábado de manhã, dia 24 de fevereiro, ele declarou situação de emergência em 9 municípios para tentar coordenar o enfrentamento ao fogo e também à estiagem. Porém, segundo o Greenpeace, o estado de Roraima, e aí sim, isso é uma questão estadual, não federal, emitiu 55 licenças para uso do fogo. Só no dia 9 de fevereiro. 55 licenças. A Lívia tá com o olho arregalado. Pois é. Não tem como ter outra expressão. Gente, e essas licenças foram majoritariamente para limpeza de pastagens. Então, sim, gente, o estado queimando em época de estiagem, pessoas sem conseguir respirar, terras indígenas, inclusive a terra Yanomami, sendo invadidas pelas chamas, não humanos agonizando e o governo do estado libera queimadas. E aí, um parênteses, a gente precisa ter em mente que o fogo é uma ferramenta muito importante para a agropecuária brasileira, seja por parte de povos e comunidades tradicionais ou por grileiros e latifundiários. O fogo é sim uma forma de interação com o mundo não humano que está com a gente há milhares de anos e que talvez continue por muito tempo. Porém, num cenário de mudanças drásticas de regime de chuva e estiagem, de El Niño, de um planeta inteiro em constante ajuste e reajuste a essas novas realidades, a gente como sociedade precisa discutir até que ponto queimar áreas enormes para fazer pasto é o que a gente quer ver na nossa ocupação do espaço, né? E aí não custa lembrar... Com certeza. Não custa lembrar aqui que o desmatamento é a maior contribuição do Brasil para a emissão de gases de efeito estufa. E eu acho que esse número está em 72%, se eu não me engano. E esse desmatamento está diretamente associado às práticas de latifundiários e invasores de terra de matar a floresta, o cerrado, os pampas, para criar gado. E aí o processo todo é marcado por violência. Você expulsa povos e comunidades tradicionais de uma determinada área e aí continua impactando essas pessoas em caso de propagação do fogo para terras indígenas, por exemplo, e fumaça, né, que mata as pessoas. Você derruba a mata, você queima tudo, você bota não humanos para viver ali. Você escraviza pessoas para trabalhar naquela área. Você vende o gado para abatedouros, onde esses seres bem parecidos com os não humanos domésticos que a gente ama vão sofrer demais. E para manter esse espaço não mais cheio de vida sob controle, você elege uma bancada de morte para o Congresso, você faz lobby, você suborna políticos, enfim, tudo muito violento. E a gente mal fica sabendo, porque todo mundo se preocupa com a Amazônia, que é essa entidade meio mítica e apartada da vida real.
tal. E essa Amazônia que preocupa o Sul é uma Amazônia intocada, que vira notícia quando passa daquilo que é protegido, que é verde, que é inatingível, para algo que está, entre aspas, ameaçado. É sempre em situações agudas. E aí todo mundo fica em choque, todo mundo fica muito preocupado. Mas aí o ciclo de notícias, que é sempre pensando em notícias agudas, coisas urgentes. E aí quem é que decide o que é urgente, né? Esse ciclo de notícias muda e a nossa cabeça pensa que aquele perigo já passou. Já não se pensa mais naquele problema que era pontual, né? Afinal, a Amazônia ainda é intocada, remota, longe, e aquilo tudo vai se regenerar. Eu acho que a gente tem esse problema, não sei se Lívia concorda. A gente ainda pensa muito assim nessa coisa de problemas pontuais, agudos, e aí daqui a pouco, uma semana depois, já se está falando de notícia de Rio, São Paulo e pronto, acabou. É, né? O espaço que o Norte e o Nordeste ocupam nos noticiários, eles são sempre nessa coisa da urgência mesmo, desse problema pontual, e depois some e os jornais precisam continuar emitindo as suas notícias, porque é assim que a roda gira. A questão toda que eu acho é que a gente precisa, como você está falando, em outras palavras, como eu recebo tudo isso, é que a gente precisa começar a ter uma coisa mais perene mesmo em relação às questões importantes ambientais do país, cara, né? Por exemplo, ninguém mais está falando da questão do IBAMA, a gente trouxe aqui em outros episódios. Sim. E ninguém mais fala, enfim, saiu daí o estudo sobre o colapso da floresta, que está previsto para não sei quando, aí se fala bastante, mas a gente precisa parar de ser essa sociedade midiática, no sentido de a gente só se mobiliza quando sai na mídia. Não, a gente precisa de um engajamento muito para além das notícias, né? A gente precisa de prática, da Com praxis mesmo, certeza. da sociedade que a gente quer. Com certeza. Esse negócio do IBAMA é muito interessante para mim, porque tá aí justamente quem poderia estar fazendo, né, com que essas situações agudas, urgentes, fossem cada vez menores, a gente não tivesse tantas situações horrendas como tá acontecendo. E mesmo assim, né, é uma luta constante dessas pessoas e ninguém mais quer falar sobre isso. Todo mundo esqueceu. Então é muito complicado. Bom, e aí, eu queria só terminar esse assunto em particular deixando aquele abraço para o nosso seguidor assíduo, Iago Santos, que também é pesquisador amazônida e me trouxe esse assunto para a pauta. E se você quiser que a gente discuta alguma notícia, mande uma mensagem no Instagram ou envie um e-mail para arquipeлагoverde@gmail.com que a gente vai ler a sua sugestão com o maior carinho. Podemos incluir aqui nos próximos episódios. Bom, tendo terminado esse assunto, eu queria falar sobre outra coisa. Tem um navio chamado Al-Kuwait que levou 19 mil vacas, bezerros e bois do Brasil até o Iraque, vivos. Esse navio tá virando notícia na África do Sul, principalmente essa semana, quando ele parou lá na cidade do Cabo para reabastecimento. O motivo foi um fedor absurdo vindo do navio, imagina, né? Quase 20 mil não humanos. Uma ONG de direitos de animais entrou no navio e achou uma condição horrível. Esses não humanos torturados foram colocados no navio pela empresa gaúcha Estância del Sur. Tá escrito em espanhol, mas é brasileiríssima, tá? No dia 10 de fevereiro. E aí eu procurei num site chamado Vessel Finder, que te mostra a localização diária de navios de carga no mundo afora, e eu vi que a data estimada de chegada desse navio de morte no seu local de destino, lá no Iraque, é dia 5 de março, ou seja, um mês de sofrimento inimaginável dentro desse navio. Aliás, essa empresa, essa Estância del Sur, se gaba na internet de fazer esse tipo de comércio de vidas com, abre aspas, habilidade e profissionalismo, que pra mim deixa tudo ainda mais asqueroso. Sabe? Você tá comercializando. Pra mim também. Meu Deus, que coisa mais baixa. E aí, assim, eu não posso dizer aqui o que eu desejo que aconteça com esses empresários, donos da Estância del Sur. 3, 2, 1. Mas eu torço muito, muito mesmo, para que alguma das leis de reciprocidade do universo seja verdadeira. Porque, olha, eu vou te contar, viu? E aí, gente, o Brasil é o segundo país que mais exporta bezerros, vacas e bois vivos.
representando 15% do comércio mundial dessa atividade nojenta. Vale lembrar que já tivemos situações onde esses navios afundaram, matando milhares de não-humanos, e casos onde eles sufocaram até a morte. Inclusive, o caso mais recente aconteceu na Austrália, mês passado, com um navio que estava indo para Israel. Houve algum problema, não sei muito bem o que aconteceu, acho que foi aquele embargo que estava acontecendo lá por parte do Iêmen. O navio voltou para a Austrália, ficou num limbo alfandegário e, enquanto se decidiu o que ia fazer com o navio, os milhares de não-humanos estavam morrendo sufocados de calor, porque estava tendo uma situação, uma onda de calor na Austrália. E aí eu sei que esse assunto é insalubre e que muitas pessoas que estão escutando esse podcast talvez não pensem em todos os tipos de não-humanos domesticados da mesma forma, né? Talvez você que está nos ouvindo ame um gatinho, um cachorro, um periquito, um papagaio, sei lá. Mas, gente, por favor, considere virar o seu olhar para todo mundo. Pense bem se você, que faz parte de uma sociedade baseada nos moldes ocidentais de consumo, precisa fazer parte dessa cadeia de horrores. 19 mil vidas presas num navio por um mês. Então, assim, é muito doído, né? E aí eu deixo aqui o meu lamento que esses não-humanos estejam passando por isso e meus mais profundos pedidos de desculpa por nós, humanos, numa sociedade capitalista, sermos tão cruéis. E aí, antes que fique parecendo que, ai meu Deus, Leila quer que todo mundo seja vegano e blá blá. Não. Eu acho que vivemos num mundo que comporta vários mundos, como já diriam os zapatistas, e a minha provocação é: eu vivo numa sociedade capitalista, certo? Eu sei como o consumo, a culinária, a alimentação, a exploração de não-humanos funciona dentro da sociedade que eu vivo. Se eu sei disso e não concordo com isso, eu tenho como fazer alguma coisa. Eu não estou falando aqui de povos e comunidades tradicionais, eu sei que a forma como essas pessoas se relacionam com o mundo não-humano é totalmente diferente e, aliás, muito mais respeitosa do que na sociedade capitalista, mas não tem povos e comunidades tradicionais exportando 20 mil bezerros por metade do mundo num barco, né não? Então, que fica aqui, tá aí o meu limiar é esse, tá? Antes que pareça que é uma coisa meio generalizada. E é isso. Considere o veganismo, é uma vida super feliz. Esse mês eu faço 4 anos de vegana. Nunca estive tão feliz. É maravilhoso você saber que tem alguma coisa que você pode fazer com tudo que você não concorda no mundo, gente. Olha, tem muita coisa que eu não concordo nesse mundo, vocês sabem, né? Mas todo dia, absolutamente a cada refeição, eu escolho fazer uma mudança. E é algo que eu realmente consigo contribuir. E isso pra mim é muito lindo e a vida é muito mais feliz. Vou até fazer um comentário aqui em relação a isso que você está falando, porque no Diga. Brasil a gente tem historicamente, e vou falar historicamente por pessoas muito sérias, comprometidas, acadêmicas, não só, de desmobilização de ações individuais em relação a mudanças no mundo. Eu não sei se você percebe, mas toda vez que você fala que você vai fazer uma reciclagem, ou que você vai fazer, ou que você vai ser vegano, ou que você vai fazer alguma coisa em relação ao fast fashion, que seja não consumir, né, para as pessoas que podem fazer essas escolhas, né? Porque ser vegano, não consumir fast fashion e etc. é para quem pode fazer esse tipo de escolha. Toda vez que você Sim. incita isso, ou que você, como é que fala, incentiva isso na sociedade, vem sempre uma pessoa muito interessante e fala: ações individuais não vão fazer nada na nossa sociedade, nananana. Eu fico puta com isso, porque são ações individuais descentralizadas que lá na frente vão formar movimentos sociais organizados. Então a gente não pode esquecer que sim, ações individuais têm suas limitações, mas elas são importantes. Por quê? Dá um exemplo muito simples. Em São Paulo, instituíram a lei da água da casa. Não sei se você viu. Que os comércios deveriam fornecer água do filtro, da torneira filtrada para as pessoas que estivessem consumindo ali. Foi aprovada a lei. Foi derrubada. Porque ninguém foi lá falar que isso era importante. E aí vem um monte de influencer com mais de 500 mil no Instagram fazer videozinho falando que tudo bem tomar água engarrafada, porque tem um monte de pessoas que só têm acesso a águas engarrafadas. Tudo bem.
A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Tem um monte de gente que só tem acesso à água potável através de garrafa. Mas você que mora na cidade, em São Paulo, 17 milhões de habitantes, onde tem uma malha estrutural fortíssima, seria muito mais ecológico e sustentável que os estabelecimentos fornecessem, sim, águas sem garrafa. E isso seria ótimo. Então, enfim, só um desabafo aqui. Era para eu ter gravado um vídeo sobre isso, mas não me tenho tempo. Não, mas faz muito sentido. E eu acho que essa coisa do veganismo é uma que é sua, é 100% sua, é individual, depende de várias coisas. Para mim é um posicionamento ético-político que eu tenho condição de fazer, condições materiais, enfim, eu tenho condições de fazer e que me faz extremamente feliz. Eu acho que é isso também importante a gente falar para as pessoas. Eu não sou o tipo de vegana que costuma compartilhar, por exemplo, esse tipo de notícia que eu acabei de trazer aqui. Porque eu não costumo nem ler essas notícias. Me deixa tão mal, me deixa tão triste, que eu não costumo nem ver. Mas chega um momento onde a gente precisa parar e dizer assim, não, gente, mas olha, isso aqui tá acontecendo, você sabe? Porque às vezes as pessoas não têm nem ideia, cara. Se você coloca esse tipo de situação como um posicionamento ético-político e a gente tem muita gente que nos escuta, muita gente que interage com a gente nas redes, que são pessoas que querem fazer alguma coisa, querem promover uma diferença e que não sabe como e que tá angustiado, como a gente também, nós duas nos sentimos angustiadas, de, sabe, nossa, tudo é muito grande, tudo é muito complexo, tudo é muito... E a gente não consegue fazer as coisas, mas a escolha do que você come, todo dia, na sua cozinha, na sua casa, com seu grupo de amigos, isso é seu. Se você tem essa condição, se você tem como colocar esse posicionamento ético-político em prática, gente, façam. Juro pra vocês, eu nunca fui tão feliz quanto saber que o meu posicionamento político todo dia posso não influenciar o resto do mundo, mas dentro da minha casa, no meu prato, na minha alimentação, no meu convívio com não-humanos, eu tô fazendo o que eu acredito, que eu acho certo. E isso traz muita felicidade, isso traz muito alívio, eu acho. E não significa que você não vai se mobilizar coletivamente, só porque você está resolvendo individualmente uma questão, né? Uma questão. Claro. Porque uma coisa puxa a outra também, né? A partir do momento que você começa a pensar em reciclagem, você também pode começar a pensar na alimentação. E aí, quando você pensa na alimentação, você também pode pensar em veganismo popular, em horta comunitária. Enfim, as coisas da sustentabilidade, uma vai puxando a outra, e quando você vê, a sua vida tá totalmente diferente e você também acabou levando outras pessoas a pensarem nisso e a fazer essas mudanças. Então, faz muita diferença. A ação de cada um faz muita diferença. É isso. Vamos para as nossas indicações? Essas que fazem diferença mesmo? Vamos. O que você trouxe hoje pra gente, Leila? Então, minhas indicações não poderiam ser outras, né? Hoje eu quero recomendar pra vocês o trabalho de duas organizações 100% relacionadas ao que eu falei. Uma delas é o portal de notícias Amazônia Real. Sigam, tá? Coloquem lá na sua homepage, é muito importante. E a outra é a UVA, a União Vegana de Ativismo, que faz várias ações voltadas ao veganismo popular no Brasil. É isso. E tu, Lívia? Eu também trouxe relacionado, assim, no sentido do tema geral aqui. Mas eu quero indicar uma marca que chama Seringo. Ela é uma marca 100% amazônica, também baseada em um novo ciclo da borracha ali na região. É uma cooperativa que produz 100% na Amazônia, da Amazônia para o mundo, digamos assim, que tem algumas saídas internacionais. Eles utilizam látex orgânico, como eles chamam, semente de açaí, urucum, açafrão, óleos vegetais da floresta, enfim, vale a pena conhecer e apoiar, porque com tudo isso eles fazem calçados, biojoias e outros tipos de artesanato também, tudo de forma cooperativada. Enfim, uma outra forma de organização que não uma empresa que tem um dono e funcionários, né? Eles são uma cooperativa. E tudo isso com muito conhecimento indígena, dos seringueiros e dos povos ali da região. Então, vocês podem acessar o site, que eu vou deixar aqui para vocês. Também eles estão no Instagram. Enfim, chama Seringo, de seringa, Massa. de seringueira. Massa. Beleza. É isso, minha gente. Simbora. Bora lá. Até o próximo episódio. Beijos. É isso, gente. Esse foi o Arquipélago Verde. Se você gostou desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelinhas no Spotify. Nos siga nas redes sociais. Curta, comente, compartilhe com todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.